A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos em Cristo Jesus e aos meus amados irmãos que se afastaram do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão vindo para o Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos. Meus irmãos, hoje eu vou falar aqui sobre o batismo. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Deus de Amor, você que são de várias denominações, né, como eu também, eu prego aquilo que está escrito. E hoje eu venho falar sobre o batismo. Glória a Deus. O batismo. Você foi batizado aonde? Na igreja católica, na igreja evangélica, ou de qual foi a religião que você foi batizado? E como foi o seu batismo? O seu batismo foi no nome de 3 pessoas? Foi somente nos títulos ou foi no nome? Qual foi o jeito que você foi batizado? Você coloca aí na descrição, viu? E vou lhe falar. Você que foi batizado desta maneira. Quando você foi para as águas, o seu pastor chegou lá e disse assim: olha, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso lhe dar um conselho? Você mesmo foi enganada por Satanás. Por quê, irmão? Porque Jesus Cristo, ele não mandou batizar desta maneira. Jesus Cristo, ele não mandou batizar desta maneira. Jamais. Mas por quê, irmão? Porque lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, lá está escrito: ide todo mundo, né, para pregar o evangelho, ensinar e levantar muitos discípulos, né, em minhas palavras, em outras palavras. Aí ele chega um ponto no versículo 19 e diz assim: olha, e batizai em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito. Opa, no nome? No nome? Lá vai outra pergunta. Que nome é esse? Qual o nome do Pai? Primeiro ele falou no nome do Pai. Qual o nome do Pai? Do Filho, todo mundo conhece o nome do Filho. Todo mundo conhece o nome do Filho. Mas ninguém conhece o nome do Espírito. Do Espírito Santo, né? Batizado no nome do Pai. No nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Se Jesus mandou batizar no nome do Pai. Vamos lá comigo? Vou lhe revelar o nome do Pai. O nome de Deus. Vamos lá. João. Vamos lá em João. João, Evangelho de João, meu amado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo. Glória a Deus. Não, perdão. Capítulo 5, meu amigo. Capítulo 5. Capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 43. Olha aí o nome do Pai. Eu venho em nome de meu Pai
e não me aceitas. Se outro vier em seu próprio nome, a este o aceitarei. Jesus Cristo, irmão, ele veio no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Se Jesus Cristo, ele veio no nome do Pai, né? A resposta, meu amado, está, sabe aonde? Está no capítulo 17, versículo 6 de João. Vamos lá, meus amados irmãos. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 6. Olha o que diz aí. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram os teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Qual foi o nome que foi manifestado? Se Jesus disse, né? Se Jesus disse que o nome foi manifestado. O nome que foi manifestado hoje, meu amigo, que hoje em dia você que é católico reza, você que é maçom, né? Eu acho que vocês rezam, não sei. Você que é judeu, né? Não fala no nome de Deus, né? É proibido falar no nome de Deus, né? Descobri aí que é proibido, né? Mas você que é cristão sabe, né, que é necessário invocar o Senhor Jesus Cristo, e para invocar tem que ter o nome, né? Vocês invocam o nome de Jesus, né? Então o nome do Pai é Jesus Cristo. Olha aí. Falamos agora o nome do Pai. O nome que Jesus disse, né? Eu venho em nome de meu Pai, né? Eu venho em nome de meu Pai. E agora, lá no capítulo 17, ele diz que ele manifestou o nome do Pai. E aí? Agora vamos falar do nome do Filho. Todo mundo sabe o nome do Filho. Todo mundo sabe. Vou nem falar. E aí, o nome do Espírito fica onde? Olha, vamos lá, vamos entender isso. Porque Jesus Cristo está aqui pronto para revelar, né, Ele mesmo. O nome do Espírito Santo. Se Jesus disse, ó, batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O nome do Pai foi revelado, né? O nome do Filho nem preciso falar, porque todo mundo já sabe que é Jesus. E o nome do Espírito está voltando. Aí o nome do Espírito. E agora? Aonde é que vai parar isso daí? O nome do Espírito, meu amigo, o nome do Espírito Santo, que as pessoas confundem muito, né? Bota lá essas três coisas, que eu acho errado isso. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. O nome do Espírito Santo é o mesmo nome do Pai. É o mesmo nome do Filho. É o mesmo. Que não se trata de três pessoas. Se trata de uma pessoa. De uma pessoa. Jesus Cristo podia muito bem falar assim, olha, batizar em nome do Pai. Mas eu acho que a pessoa que escreveu isso daí foi um católico. Eu acho que foi um católico que disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas foi um católico. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Muita gente está engolindo na palavra do Senhor. Mas a verdade, ela nunca deixa de ser enganada por ninguém. Viu?
E tenha cuidado, meu amigo. Você que bole na palavra do Senhor, tira como aumenta, você vai pagar um preço alto, viu? Tenha cuidado. Viu? Você que é católico, você que é maçom, você que faz bruxaria, alguma coisa assim, sei lá. Tenha cuidado. Jesus Cristo está lhe observando, viu? Jesus Cristo está lhe observando. E Ele sabe o que você está fazendo. Então, meus amados irmãos, então o nome do Pai, o nome do Espírito é o mesmo nome do Pai e do Filho. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque o Pai, que era só para ser o Pai, batizar em nome do Pai, que é primeiro, ele é primeiro em tudo, ele é o Criador de todas as coisas. Viu, irmão? Então, esse Espírito que colocaram lá é o mesmo do Pai, ele é o Espírito Santo é o próprio Criador. O próprio Criador, ele é o Senhor da glória. O Espírito Santo é o Senhor da glória. Viu? Então, esse Espírito que gerou um filho em Maria, não se trata de um filho mesmo. Se trata do corpo de Cristo, porque o Cristo é o Espírito. O Cristo é o Espírito. E o corpo que foi gerado no ventre de Maria é o templo e morada do Cristo Redentor. Você entendeu aí? Se você não entender, eu vou te explicar. Vamos lá. Quando lá no capítulo de Mateus, vamos lá em Mateus 1, versículo 18. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Vou ler até o 25. Vou ler até o 25. Que diz assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha aí. É outra pessoa aqui? Não. O Espírito Santo se trata do Deus Todo-Poderoso. Viu? Do Deus Todo-Poderoso. E eu vou lhe confirmar aqui dentro da palavra. Viu? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. De quem é? Do Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? Deus. É o Pai. O Pai que os judeus declaram. Viu? Então, versículo 21. E ela darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está falando dos judeus. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Está escrito aonde, irmão? Isaías, capítulo 7, versículo 14, meu amado. Que o Senhor ia dar um sinal que uma virgem ia conceber uma criança e o nome dele será chamado Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Lá, irmãos, entenda.
é um sinal. O nome ali é um sinal que significa que a presença do Criador está no povo de Israel, está no meio de Israel, no meio de Israel. Entendeu? Que essa criança que ia nascer era o próprio Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. O menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino, viu, irmão? Esse menino. Então, o Espírito gerou um templo em Maria, no ventre de Maria. E esse propósito de Deus era para quê? Para sacrificar o seu próprio corpo pelos pecados, porque ele, o Senhor, era o único justo, como homem, podia fazer isso, e mais ninguém, que todos pecaram diante de Deus. Diante de Deus, todos estavam em pecados. Vamos lá. João, capítulo 2. Evangelho de João, meus irmãos. Evangelho de João. Passei, foi direto. Evangelho de João, meus amados irmãos. Versículo 19 e 20, meus amados irmãos. Olha o que diz aqui. 114, capítulo 1, meus irmãos. Versículo 19 e 20. Cadê você? Deixa eu ver. Não é. Será que eu tô certo? Pronto, meus amados irmãos. Capítulo 2 mesmo, versículo 2, capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu vou até marcar. Diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Derribarei esse templo, e em 3 dias o levantarei. Aí disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, o que foi gerado em Maria foi o corpo. E quem era a vida? O Espírito. A vida era o Espírito, é o Espírito, que é Cristo. Então, aquele corpo de pecados, né, não porque ele tenha pecado, mas o corpo, né, o corpo era de pecado, né? Ele estava como nós, mas nós estava desobedecendo a lei de Deus. Mas ele nunca desobedeceu. Ele foi justo, ele foi fiel, ele cumpriu tudo, entendeu? E quando ele cumpriu tudo e foi consumado lá no Calvário. Você entendeu agora? O que está diferente aqui? O corpo era apenas o filho que foi gerado do Espírito. O Espírito gerou um corpo que é chamado de filho, que é chamado de cordeiro, né? Quando fala lá em capítulo 1 de João, vê, meus irmãos, capítulo 1 de João. E João diz que quando viu Jesus vindo após ele, João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que cordeiro é esse? Cordeiro era o corpo. O cordeiro era o corpo de Cristo. Entendeu aí? O cordeiro é o corpo de Cristo.
Porque você que sabe, você que é estudioso na ciência, né, de tudo aí, você sabe que o corpo sem o espírito é morto. E está escrito, o corpo sem o espírito, ele é morto. E assim como a fé sem as obras, ela é morta. E aí? Você entendeu mais ou menos o que eu estou falando aqui? E quem que estava habitando naquele corpo? Era o próprio Criador, que estava na forma de homem. E quando a gente se trata sobre o batismo, né? A gente está falando aqui sobre o batismo, voltando aqui, que o nome do Pai é Jesus Cristo, viu? E o Cristo estava dentro, porque ele é a vida. E o corpo é o quê? Também, que fazia parte dele. Ele era o espírito, mas ao mesmo tempo, ele era o homem, filho de Deus. Entendeu, meus amados irmãos? Ele era o Pai e ao mesmo tempo era o Filho de Deus, porque ele estava servindo. E não é por acaso que ele se revelou para os judeus como eu sou. E não é por acaso que ele tem falado para os judeus, olha, Abraão viu minha luz. Aí os judeus, olha, você não tem nem tantos anos para você dizer isso, né? Porque faz muito tempo que Abraão morreu. E você vem falar isso? Que Abraão viu minha luz? Ele não sabia com quem estava falando. Eu só sei de uma coisa. Quem estava na frente dele ali é aquele que fez os céus e a terra. Tudo que há nele. Oh, glória! Então, irmão, voltando ao batismo, Jesus Cristo, ele tem que ser aplicado. O nome Jesus tem que ser aplicado. E ele repassou isso daí. Ele repassou o quê? Ele repassou tudo aquilo para os discípulos. E os discípulos passaram a entender que Jesus Cristo era o próprio Pai, o próprio Criador, Senhor dos céus e da terra. E os homens foram obedientes, viu? Foi obediente. Vamos lá. Quando Pedro começou a pregar, ele resgatou, sabe quantas almas? Mais de 3.000 almas. Viu, meus irmãos? Mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 almas. Né? Olha onde está escrito aqui, meus amados irmãos. Capítulo 2, versículo 38. Vou começar no 37, diz assim, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Olha, se Pedro chegasse a batizar assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, aí eu pergunto, qual o nome do Pai, qual o nome do Filho e qual o nome do Espírito? Se não há nome. Ele só falou títulos. E ali, puf, dentro d'água. Acabou-se. E aí? Se Jesus Cristo mandou batizar em nome, meu amigo. Em nome.
Se Jesus diz assim, ó, batizar em nome, e a pessoa ficar voando, eu vou falar a mesma coisa. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nome? Então você foi enganado. Você que é católica, você que é católico, você que é evangélico, você já foi batizado? O seu batismo foi esse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e julgo na água? O nome de Jesus não foi aplicado? Volte para o seu pastor, chegue para ele, olha pastor, esse batismo aqui está errado. Você não citou o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é para remissão dos pecados. E está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E aí? Se você foi batizado nesses 3 títulos e o nome do Senhor não foi citado, volte lá e interrogue o seu pastor. Chegue para ele, olha pastor, não é assim. Se você quer viver de qualquer jeito, meu amigo, achando que você vai entrar no céu, não é dessa maneira. Você, meu irmão pastor, você que batiza as pessoas um batismo católico, você está indo para o inferno. Você foi enganado por Satanás. Porque esse batismo aí é em vão. Viu? Então, não esqueça disso, meus irmãos. O batismo, ele tem que ser citado o nome. Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Não chegue em nenhum lugar quando você for, né? Quando você for ser batizado nas águas lá, e ele chegar a batizar você só nos títulos, é um batismo católico, é pagão. Quem criou isso daí foi os católicos, viu, meus amados irmãos? Então, preste muita atenção, viu? E se o pastor não quiser aceitar isso, vá para outro templo, onde pregam a verdade. Não fique naquele lugar, porque você vai ser enganada, assim como ele está sendo enganado por Satanás. E na vida dele não está Cristo, porque a verdade não está nele. E se a verdade não está dele, está o diabo. E se ele não quer aceitar, infelizmente, irmão, a gente tem que ignorar. Que Cristo, ele ignora qualquer um que não quer aceitar a sua palavra. Se não quer aceitar a sua palavra, irmão, Cristo não vai pegar no seu braço para levar, não, viu? Ele não faz acepção de pessoas também, não. E outra coisa, Cristo só faz a sua parte. Ele prega e deixa a sua palavra trabalhar. Entendeu? Então é isso. Você foi batizado como, meu irmão? Você foi batizado no nome dos títulos? Foi no nome de Jesus? Lá na sua igreja você foi batizado no nome de Jesus? Amém. Se você foi batizado só nos títulos, assim como um padre batiza as crianças, e alguns, não sei se eles batizam os adultos, acho que eles batizam só criança, acho. Mas, e é isso. Foi batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados, amém. Mas se foi batizado só nos títulos, isso daí é revogado. Isso daí na hora chega nem no céu. Me desculpe falar isso, mas infelizmente, meu amigo, se Pedro, se Paulo, se alguns apóstolos já batizaram, até o eunuco foi batizado por Filipe, em nome de Jesus, meu amado. Foi todo em nome de Jesus, não foi nome de título, não. Tira isso da tua cabeça. Você que é pastor, missionário, diácono, tire isso da sua cabeça, estude a Bíblia, procure ter intimidade com a palavra de Deus. Não vá com esses caras aí que diz que já estudou teólogo, não sei o quê.
Meu amigo, por favor, meu amigo. É por isso que muita gente vai ficar aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É muita gente, meu amigo, muita gente mesmo vão ficar aqui na terra sofrendo nas mãos de Satanás. Muita gente vão bater, chamando, Jesus me socorre, mas Jesus Cristo, meu amigo, infelizmente, a única coisa que ele vai falar, sabe o que é? Eu nunca vos conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. É isso. Apartai-vos de mim todo aquele que pratica iniquidade. Sabe? Quem pratica iniquidade, meu amado, são todos aqueles que não têm conhecimento da verdade. E todo dia estão praticando a iniquidade, estão sendo escravos do diabo. Entendeu? E é isso. Todos os dias. Mas aquele que tem o conhecimento da verdade estão servindo o Senhor de coração, na alma, no espírito, porque ele mesmo mandou, na vida do apóstolo Paulo, conseguir. A pessoa tem que se consagrar alma, corpo e espírito. Se não houver isso, meu amigo, aí vive de qualquer jeito no meio do mundo aí, achando que Deus se alegra com isso. Não, eu sou crente, irmão. Ei, meu amigo, não viva só de aparência, não. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Medite. É por isso que vocês não passam por nada. Vocês não passam por nada. Aqui neste Brasil, meu amigo, e estamos em paz. Você que não passa por nada, não passa por luta, não vive em casa, lê uma Bíblia, medita, mas continua no pecado, achando que Deus está gostando daquilo outro. Ô, meu amigo, por favor. Por isso que muita gente vai ficar aqui nessa terra aqui sofrendo nas garras de Satanás. Ele está aí. É, meu amigo, eu tenho um dó, não é desses elementos, não. Desses monstros, não, entendeu? Não tenho um dó deles, não. Eu tenho um dó daqueles que ouvem, que estão entrando pelo mesmo rumo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Você, irmão, você, minha irmã, que vai assistir esse vídeo aqui, eu creio que vai chegar para muita gente. Por favor, mas por favor mesmo, não deixe essa palavra aqui não. Eu passei um bom tempo sem ler esta palavra. Eu fiquei tão atribulado, tão vazio. Passei um bom tempo sem pregar aqui no canal, estava começando. Mas Deus me deu graça, me deu forças e hoje eu venho aqui trazer essa notícia, que eu estou de volta para levar esta mensagem para várias pessoas de vários países, que esta mensagem chegue para várias pessoas de vários países. Amém, irmão? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que Deus possa derramar sobre cada um daqueles que deseja Cristo